Os Saudações a você que está aqui acompanhando o programa Alta Performance. Eu quero convidar você que ainda não se inscreveu no canal Alta Performance, que faça a sua inscrição, acompanhe o blog Alta Performance, que nós estamos sempre compartilhando conteúdos que podem lhe ajudar a se inspirar nesse nosso processo para ser hoje melhor do que fomos ontem. E eu tenho um assunto muito especial para abordar com vocês hoje. Nós vamos falar a respeito de vontade, nós vamos falar a respeito do que fazer para manter-nos motivados em momentos de crise, em momentos de cisnes negros, como nós estamos vivenciando atualmente. O que nós podemos fazer para que a nossa vontade seja focalizada para aquilo que realmente importe, para aquilo que pode contribuir para sermos mais próximos, para estarmos mais próximos daquele ideal que queremos alcançar. E para falar a respeito desse assunto, eu tenho uma pessoa aqui muito especial que acompanha, desenvolve um trabalho nessa área. Ele é autor, ele é psicólogo clínico, ele é palestrante e tem sido muito requisitado nas redes sociais para falar a respeito de assuntos que estão angustiando a alma dos brasileiros e das pessoas no mundo inteiro. Eu tenho a grata satisfação de ter aqui conosco o psicólogo Rossandro Klindley. Olá, oi, Rossandro, Carla. Tudo bom? Olá, alegria estar aqui com você no programa Alta Performance, para falar desse tema que eu acho que é tão importante. Afinal de contas, cisnes negros, buracos negros, desertos, fundo do poço, a gente está sempre visitando, né? Só que agora eu acho que a humanidade visitou junto, cada um do seu jeito, mas foi uma intimação humana para esse buraco negro que todo esse evento da pandemia provocou, mas que também fez, digamos assim, uma pergunta muito importante para cada um de nós. Quais recursos você desenvolveu na sua vida para enfrentar uma situação como essa, ou as outras que obviamente virão, seja na sua vida particular, na sua família, ou no seu país, ou no mundo, como foi a pandemia. E esses recursos podem ser construídos, caso eu não os tenha. Eu posso me desesperar, eu ainda tem chance, ainda tem uma oportunidade, ainda tem forma da gente viver essa experiência. É mais ou menos isso que a gente quer aqui hoje, junto contigo, falar para as pessoas que estão nos vendo e nos ouvindo. Bacana. Rossandro, olha só, eu gosto sempre de começar o programa e perguntando para a pessoa como que é o ritual matinal. E especialmente nesse momento que a gente precisa de buscar mais energia dentro de nós mesmos para enfrentar esses desafios que não estão fáceis, né? Eu queria que você falasse para a gente como é que é o seu ritual na sua primeira hora da manhã. Como é que você começa o seu dia? Você Então, já pula da cama começando? Como é que eu sou casado, a minha esposa disse que a gente é, sabe aquele casal que um é super rápido e o outro é mais lento? É típico, né? Eu acordo, levanto, já vou tomar banho, fazer a barba. Enquanto eu faço isso, Carla, eu começo a, por exemplo, coloco algum vídeo que eu queira escutar, aproveito, ou uma notícia, ou geralmente pessoas que eu sigo que eu acho que são legais de conteúdo, vou fazendo ali, tomando banho, fazendo a barba, aí pego, tiro do box, coloco na pia, faço a barba, termino ali, vou tomar café, continuo escutando alguma coisa, aí eu venho aqui para o escritório onde eu estou, estudo alguma coisa, aí vou para a academia para fazer exercício. Isso quando eu estou em casa, né? Porque voltaram as viagens. Ontem eu estava em São Paulo, eu estou em casa hoje, mas aumento para Fortaleza e vou para o Rio, aí volto, enfim, é esse corre-corre. Mas mesmo assim, viajando, eu mantenho esse ritual de acordar e quando vou tomar banho, ficar ouvindo conteúdos, para me enriquecendo com os conteúdos. E estudar, ler coisas. Eu gosto de ler. Hoje para mim, leitura tem duas funções. Primeiro é o conhecimento por si só, e outra coisa é me desconectar da internet, sabe? A leitura... hoje, para mim, desconexão é um luxo, a qualidade de vida, assim, estar sem WhatsApp, não sei o que, assim, somente aquele texto, mesmo que seja no Kindle, né, porque como eu viajo muito, não dá para levar livros pesados na mochila, mas como o Kindle é só livro, eu fico ali só lendo, né, então, assim, são coisas que eu faço de manhã, todos os dias, mesmo no domingo. Aí domingo tem o Cuidando da Alma, né? Aí o Cuidando da Alma que eu faço todo domingo, que é de 10 da manhã, ao vivo. Aí eu acordo, faço café, escuto música, chego aqui, me preparo para entrar online com a galera. Ah, bacana. Então esse horário de leitura mesmo é um horário que você aproveita nas suas viagens também, e tem um horário pela manhã que você tira também para isso, né? Quando Antes da consegue na academia, agenda, né, antes Sandro? da academia eu procuro estudar inglês.
eu procuro fazer estudo de língua, porque eu sei que depois eu vou entrar num frege de agenda que não vai dar para eu estar estudando com o foco que precisa, tipo, só fazendo aquilo, porque quando começa a rotina do trabalho, então tem vários WhatsApp, várias demandas, e-mails ao mesmo tempo, e às vezes eu preciso de foco para estudar, né? Se tiver muita coisa me chamando a atenção, eu não consigo me concentrar. Já sou uma pessoa que tem déficit de atenção e hiperatividade, então eu preciso criar um foco forçado para mim. Bacana, é interessante isso, né? Quando a pessoa já se conhece, já se entende, sabe o que que funciona melhor para si, né? E Exatamente. já estrutura. Aliás, teu escritório é muito agradável, muito bonito aí, eu Ah, tô vendo, então, você né? sabe que eu fiz ele antes da pandemia, né? Eu fiz ele Ah, porque de fato aqui eu gravo vídeos e tal, mas aí quando começou a pandemia, as pessoas acharam que eu tinha feito por causa da pandemia. Não, eu fiz antes, mas aí legal, porque trabalhar em casa uhum, hoje em dia é uma necessidade e nem todo mundo tem o luxo de ter um espaço privativo para isso, né? Muita gente está numa casa na sala, outra, o marido na sala, a esposa na outra ponta. Mas, assim, como eu trabalho muito com o mundo online antes da pandemia, eu tive que criar uma estrutura aqui, então tem isolamento acústico nos vidros, para caso, por uhum. exemplo, aqui no condomínio as pessoas estejam brincando em piscina e tal, não escute o barulho. Eu moro aqui no 21º andar, mas mesmo assim barulhos chegam, então eu crio um isolamento acústico aqui, de modo que a família pode continuar vivendo a vida sem que atrapalhe meu trabalho, nem eu mude a rotina do lar. Oh, bacana, bacana isso. Agora você, assim, fica todo empolgado no escritório, super bonito, bem transado, desenvolvendo uma atividade que você gosta muito. Eu queria que você falasse para a gente a respeito dessa escolha primeiro. Como é que foi a decisão de ser psicólogo, de entrar nesse mundo da Ah, psicologia? então. Você sabe que meu sonho era fazer arquitetura. Só É. que eu não gostava de matemática, né? Então, assim, nem tinha um curso na minha cidade. E no ano que eu fui fazer vestibular, um amigo da minha mãe, que é psiquiatra, que veio depois a ser meu professor, aliás, o melhor professor que eu tive no curso, ele foi tomar vinho com minha mãe no Natal, e aí eu terminei de conversando com ele, colocando psicologia, e me identifiquei profundamente. Mas eu fiz muita coisa antes. Eu comecei a trabalhar com 14 anos. Então, montei jornal, depois eu fui câmara de estudo da Globo Local da minha cidade. Eu trabalhava com publicidade, fazia site de internet, fazia digitação de trabalho para as pessoas, eu fazia logomarca, cartaz. Depois eu fiz uma coisa do mercado negro que eu posso confessar porque o crime prescreveu, que é fazer trabalho para os colegas que não sabiam fazer trabalho. Faz o trabalho para mim de neurociência, tá bom, eu faço. Então, aí... Mas o crime está prescrito, por isso eu confesso ele agora. Ah, tá certo, tá certo. E aí depois eu trabalhei. Aí quando eu terminei o mestrado, foi que eu decidi abrir o consultório mesmo. Assim, não, agora eu vou viver de psicologia, eu não vou fazer outra coisa que não seja aquilo que eu me formei. Eu tive outras experiências que foram importantes e válidas. Comecei a atender depois da aula na universidade, e da universidade veio a experiência de oratória, de falar, de defender ideias, de chamar a atenção dos alunos, de fazer com que eles ficassem fixados no conteúdo. Foi quando surgiu o convite da própria universidade de alunos que eram empresários para fazer palestras para os funcionários, e aquilo foi ganhando uma coisa e foi criando um contorno. De repente, me vi ali, estava lá palestrando Brasil afora, e não tinha mais nem consultório, nem universidade, era só esse universo de palestras, livros, enfim, cursos online. Agora é que eu abri empresa de educação recentemente, que é a Educa 21, por Rossandro Klinger, que é uma empresa de educação socioemocional para escolas no Brasil todo. A gente já está no país inteiro, tem sido uma nova experiência também bem interessante. Bacana. Então, agora a sua parte de psicólogo clínico tá difícil, né, de conciliar com esse tanto de viagens que você faz, né? Assim que eu comecei a viajar bem intensamente, Carla, eu fechei o consultório. Ah, Eu sim. mantive ele 6 meses aberto na tentativa de conciliar, mas era difícil, porque Uhum, eu precisava estar muito inteiro nas palestras e muito inteiro no consultório, e a demanda de palestra era muito intensa uhum. no presencial. Quando foi para o online, o que era 22 palestras por mês presenciais, foi para 50, 70 por meses, juntando Nossa. presencial com online. Então, isso por si só já consome todo o meu tempo, então não dava para atender no consultório. Eu considero hoje que eu não atendo individualmente. Eu me considero um terapeuta, mas que não atendo individualmente, mas atendo coletivamente. Ou seja, Aham. nas atividades que faço, sempre procuro que aquilo que entrego tenha um teor terapêutico, embora não seja uma terapia para quem me escuta.
Bacana. Então vamos para o teor terapêutico. Você falou de várias coisas e a gente vê a sua motivação para fazer as coisas, para levantar, para começar o dia, né? Para esse dedo na tomada, né? Como você falou. E é engraçado que me lembrou até de um palestrante que uma vez eu assisti ele falando assim, olha, é um palestrante motivacional, ele é bem conhecido em Brasília, no Brasil, né? E ele falou assim, olha, eu não sou ligado na tomada, eu tenho que fazer um processo pela manhã para eu me sentir bem, para me sentir energizado para começar o dia. Eu achei tão interessante, porque ele tem que se vencer, vencer a resistência interna, a resistência que ele tem, para ele se ser motivado. E ele conta uma história muito engraçada, que quando ele era jovem, o primeiro emprego que ele teve, o rapaz queria mandar ele embora. Ele falou assim, porque você é muito desmotivado. E é interessante, hoje ele é um palestrante Tem muita gente que é motivacional. assim, cara. Inclusive, eu faço palestra com várias pessoas muito queridas. Uma delas é Clóvis de Barros Filho, né? E ele disse uma coisa engraçada, até na entrevista que ele deu para, acho que o Jô Soares, quem acorda cedo não é normal, né? E minha esposa fez assim, tá vendo? Olha, ele tá falando de você. É claro que ele estava brincando com o fato de que tem gente que acorda mais lento e vai aquecendo ao longo do dia, né? E tem gente que já acorda ligado. Então, assim, eu acordo ligado, eu durmo tarde, né? Não é que eu não gosto de dormir, eu gosto, adoro dormir, mas eu fico com a sensação de que tem coisas para fazer. Mas hoje eu me permito mais dormir mais. Minha esposa me convenceu que eu posso dormir, que eu mereço dormir, que eu posso ficar tranquilo. Mas de manhã eu não consigo não acordar, assim, não acordar e já pensar em fazer coisas, tá? Para dar continuidade àquilo que eu programei para a vida. Então, acho que não existe um modelo de pessoa. Acho que uma das coisas mais importantes sobre essa inteligência emocional, que a gente vai discutir um pouquinho aqui para a gente, é nunca olhe para alguém e pense que você tem que ser como ela. Você tem que descobrir o seu modelo, a sua forma de ser. Minha mãe, ela tem o meu irmão mais velho, que é super estudioso, fala vários idiomas, até russo ele fala, e tem eu, que não gosto de estudar. E ela nunca me comparou com ele. Então, ela sempre disse assim, você precisa descobrir o seu jeito de aprender, mas você tem que estudar. Então, quando ela fez isso para mim, foi libertador, porque ela não me forçou a ser uma outra pessoa. Ela me disse, faça do seu jeito, descubra o seu método. Então, não existem fórmulas, não existem receitas de bolo. Existe você mesmo descobrindo o que funciona e o que não funciona, mas entender que tem que ter um pouco de disciplina, né? Tem que ter um pouco de responsabilidade sobre o seu projeto e não terceirizar, né, a sua vida, porque a vida não é muito do deixa a vida me levar, a vida leva eu. Isso é bonito para ser cantado numa feijoada. A vida é muito mais sacode, levanta a poeira e dá a volta por cima e, por favor, não desanima. É muito mais essa música que define a gente. É mesmo, é verdade, né? É verdade. Ela teve muita sabedoria ao falar isso. A gente vê, assim, o rastro que você está deixando, e a gente vê que várias pessoas, elas vão deixando rastros pelo mundo. E nós enxergamos nesse rastro que há vontade. E aí eu pergunto a você, está faltando vontade? Nas pessoas, de um modo geral, Carla? É. Eu acho que está faltando vontade, está faltando coragem, está faltando foco, disciplina, está faltando responsabilidade pessoal sobre a própria trajetória. E ao dizer isso, não é apontando dedos para culpar pessoas, é porque muitas vezes nós estamos nos esvaziando, ou estão nos esvaziando de nós mesmos. Vivemos uma sociedade que está, como diz Zygmunt Bauman, num mundo muito líquido, numa sociedade do cansaço, como diz Byung-Chul Han, né? Num mundo em que temos tantas coisas apelando à nossa atenção que nós temos que fazer escolhas sobre o que é essencial. Acho que uma das primeiras coisas que alguém tem que fazer para mudar a própria trajetória é fazer uma curadoria do que de fato é importante. O que é importante para mim? Quem é importante para mim? Porque senão você vai fazer tudo demais e não vai fazer nada que funcione. Eu lembro daquela música que diz assim, eu tenho pressa, tanta coisa me interessa, mas nada tanto assim. É uma música, né, que é dos anos 90, do Kid de Abelha, mas ela fala muito, que ela assim, eu conheço quase todo mundo inteiro de cartão postal. Eu acho que hoje a gente poderia dizer, eu conheço quase o mundo inteiro de internet, de Google Street View, mas nunca fui a lugar nenhum, porque a sensação de que porque eu já vi, não tenho interesse de ir, vai esvaziando a nossa motivação. Então, é escolhas. A gente tem que fazer escolhas, aprender a dizer alguns nãos fundamentais, para a partir daí descobrir qual é o meu verdadeiro interesse, como eu posso fazer isso. E até descobrir esse verdadeiro interesse, vê lá, eu comecei a trabalhar com 14 anos, fiz várias coisas. Eu fiz um monte de coisa que eu não gostava, até poder fazer aquilo que eu gostava.
né? Não tem a coisa idealizada. Não tem a coisa de, como na música de Caetano Veloso, tudo métrica, rima e nunca dor. Não, a vida é real e de viés, como diz a música. Então, de repente, ela surpreende você e você tem que se reinventar. Esse é o caminho para desenvolver a vontade? Sim, Essa busca, né? sabe que a gente, às vezes, fica esperando que algo muito mágico aconteça, né? Que um fenômeno crie em nós uma motivação interna. E, na verdade, isso não existe. Isso é uma ilusão que vendem para a gente, que a gente compra e que nos imobiliza. A gente tem que criar essa vontade. E entender que vai ter dia que vai ser muito legal, que a gente vai funcionar muito bem, vai ter dia que a gente não vai render nada, e tudo bem, é humano. Tem dia que eu não consigo nada. Sabe, tem dia que a gente acorda, Carla, e faz só o básico, porque está programado na agenda, na base do piloto automático, e faz um esforço enorme para ninguém perceba que a gente não está nem afim de fazer aquilo, porque ninguém tem culpa disso. Sim. Mas tem outro dia que a gente acorda com muita vontade e compensa até aquele dia que não funcionou. Essa ficção de que todo dia a gente está na alta performance, porque eu sei que você não prega isso, essa ficção claro. De que a gente o tempo inteiro está 100% é uma mentira. É uma mentira. A gente tem que, sempre que tiver nesse 100%, compensar aqueles dias de 10%, de 20%. Então, essa balança emocional que a gente tem, que vai para lá e para cá, conhecer e respeitar isso. Um dia que eu não estou bem, aquilo que eu posso adiar, eu adio, aquilo que eu posso cancelar, eu cancelo, né? E no dia que eu estou bem, aí eu faço um monte de coisa. Então, essa oscilação tem que ser percebida, tem que ser compreendida, mas, sim, nós temos que fazer uma escolha de criar essa coragem, essa motivação, porque ela é interna, não vem de fora. Se respeitar, né? Ser sensível, né? Ser tolerante consigo mesmo, né? Sim, a gente fala de vontades, mas tem aquelas vontades que são bem pessoais, bem voltadas para projetos pessoais, que chegam a ser egoístas, né? E tem aquelas vontades altruístas. Por que é difícil? Será que é tão difícil? Será que falta faltando uma percepção de que precisa haver mais vontades altruístas? Está faltando isso? Eu vejo também muito que tem a ver com fases da vida, sabe, Carla? Tem fases da vida em que a gente está querendo construir nossa própria trajetória. Então, naquele momento, você está muito mais focado em resultados profissionais, em construir status, estabilidade financeira. E isso a motivação pode ser inicialmente aparentemente egoísta, mas o seu objetivo é garantir para a sua família, para as pessoas que você ama, condições mínimas de longevidade e sobrevivência com qualidade de vida. Se você continua amadurecendo como pessoa e se desenvolvendo emocional e espiritualmente, muito logo, rapidamente, você vai perceber que aquela satisfação que a grana te dá, ela se esgota. Ela passa a ser vista como conforto e não como felicidade. E você começa a perceber que quando você faz pelo outro, você tem muito mais prazer do que quando você faz por você. E aí você chega naquela, digamos, compreensão que Santo Agostinho tinha, né? Se o homem soubesse como é bom, seria bom por egoísmo. O prazer de fazer bem ao outro nos proporciona tanta alegria e contentamento que naturalmente saímos da posição egoísta para altruísta. Mas entenda, isso não acontece espontaneamente, é uma escolha de maturidade. Tem gente que morre infantil e tem gente que mal faz 20 e poucos anos e já está maduro. Então, tem pessoas que já vão direto para a parte altruísta e tem pessoas que passam por uma etapa, primeiro, de desenvolvimento pessoal, de consolidação da sua própria trajetória profissional, e, na sequência, começam a perceber que tem que entregar à vida e devolver ao mundo aquilo que recebeu e que conquistou também. Tem um autor que eu gosto muito, que é aquele Nassim Taleb, que fala dos cisnes negros que nós estávamos falando, né? E ele fala que nesse período de incertezas, responsabilizar-se, arriscar a própria pele ajuda a resolver o problema do cisne negro. E que outros eventos de incerteza a nível individual, coletivo, o termo que ele usa para essas imprevisibilidades, como a da pandemia do Covid, e ele fala dessa questão de arriscar-se para poder superar esses eventos. E eu queria perguntar para você se nós mudamos com essa pandemia ou ela revela assim que nós nos isolamos mais em nossos próprios desejos. A pandemia ela não foi uma vara de condão mágica que nos transformou em um ser melhor. Eu vejo muito mais a pandemia como uma radiografia que revelou quem éramos. Talvez até para nós mesmos.
talvez muitos de nós nem consciência tivéssemos disso. Então, pessoas boas, elas se tornaram melhores, elas ampliaram a capacidade de servir e lançaram luzes sobre a angústia de muitos que estavam muito desesperados dentro da pandemia, seja por condições financeiras ou mesmo emocionais. E começaram a fazer um movimento delas particular, estimulando outras pessoas a sair de si para ajudar quem estava com muito mais dificuldade. As pessoas que já eram egoístas, no momento desse, elas ficam mais egoístas. A gente viu desde as disputas de papel higiênico na Inglaterra, né, até os indivíduos que chegavam no supermercado e compravam todo o estoque de arroz, porque eu tenho que garantir o meu e dos meus, e os outros que se virem. Até o comportamento daquele indivíduo que lá no condomínio, recebendo um motoboy que entregava, se não me engano, uma pizza, disse: você tem inveja da cor da minha pele, você tem inveja do lugar onde eu moro, revelando que a pandemia não nos transformou numa humanidade renovada. Embora algumas pessoas, em eventos de dor como esse, acordem e despertem, mas elas já vinham desenvolvendo esse estado de despertar. Não foi a pandemia por si só que provocou. Já havia um caminho que a pandemia acelerou. Então, a pandemia mostra exatamente que recursos morais e emocionais nós tínhamos para lidar com esses eventos que são imprevisíveis na vida. A gente está vendo, assim, e você contou já alguns fatos, assim, a gente está testemunhando notícias, né, de várias mudanças em vários países, de crises globais, de reset mundial, de falta de mão de obra qualificada, e alguns autores, eles dizem que o maior desafio que as pessoas vão ter não é apenas se reposicionar no mercado, é serem descartáveis, né? Lidar com essas incertezas, com essas dores, com essas dificuldades. Parece que é um combustível para que o sofrimento se torne desproporcional, né, a essa dor. Como é que a gente pode manter uma disposição mental favorável nesses momentos de crise? Quem fala muito sobre isso é o Yuval Noah Harari, né? Ele vai falar para a gente que o que a gente está começando a perceber com as disrupturas tecnológicas, machine learning e robótica muito avançada, é que não se trata mais não vai se tratar mais de uma luta entre capital e trabalho, né? Quem tem os meios de produção e quem trabalha, mas teremos uma nova classe, uma classe de irrelevantes, pessoas que não se encaixam no sistema. Um fato completamente novo, né, Rossandra? Novo. A pessoa ser descartável, ela não se encaixa mais. Né? Tipo, Daí que ele fala da necessidade de se criar uma estrutura para ter uma assistência, serviço social universal para sustentar essas pessoas que vão estar à margem. Para que elas possam ter tempo de se reinventar. Né? Ou seja, a gente vai ter que, no mínimo, ter 3 a 10 profissões na vida. Então, a gente não vai ter aquela coisa de terminar começando com o trabalho e morrer nele. Acabou isso. Mas isso vai exigir de nós, obviamente, muita resiliência e flexibilidade cognitiva para aprender e tentar antecipar cenários. Eu não posso esperar que o que eu faço suma. Eu tenho que ler a respeito disso para, de repente, já começar a agir, criar condições de novas empregabilidades. Eu acho que vai ter muito mais. O sistema educacional moderno ele vai oferecer muito menos disciplinas rígidas e muito mais competências como peças de Lego que você vai remontando conforme o mundo vai mudando. Então, essas minhas funções aqui agora tem que ser remontada desse jeito aqui para que eu tenha esse gancho no mundo do trabalho. Então, isso de fato existe. Nós temos que ter 2 atenções para isso. Uma coletiva, que é cuidar dos vulneráveis, para que o nível de injustiça não aumente, com consequência a violência, para que não seja um planeta bom apenas para alguns, mas cada vez para uma maioria de nós. E nós, individualmente, temos que garantir a nossa capacidade de resiliência e adaptação. Então, eu preciso me perguntar, o que eu faço é repetitivo? Porque se for, vai ser tomado por alguma tecnologia, algum robô. Qualquer coisa que seja repetitiva vai ser tomada por tecnologias. Então, o que eu posso, já do que eu faço, ser novo? Como é que eu posso me reinventar? Então, esse reinventar é um convite constante. Aí você pode estar pensando em casa, Rossandra, eu trabalho 8 horas por dia, chego em casa, tenho um menino, tenho coisa para fazer, como é que eu me reinvento? Claro que reinventar-se não é tão fácil para todo mundo. Mas, assim, cada um de nós vai ter que achar alternativas dentro da nossa realidade se reinventar. Enquanto, digamos, essa sociedade não olha para quem está mais vulnerável e cuida, que nós possamos, como indivíduos, fazer isso, e aí vai o altruísmo, aí vai as organizações não governamentais, tudo que a gente pode fazer enquanto sociedade civil para ajudar as pessoas mais vulneráveis, ou pessoalmente, ou como instituição.
Mas também vai o convite para cada um de nós, mesmo em condições adversas, tentar criar um mínimo de possibilidades de alternativas para a nossa própria vida e de renovação do que a gente tem como competências a serem desenvolvidas para um mundo que está mudando constantemente agora e não parará mais. A gente vê algumas pessoas experimentando a sensação de angústia, e tem sido comum eu ouvir pessoas, acordo de madrugada, não consigo dormir, porque me dá uma sensação de pânico, angústia e medo. O que você pode falar para essas pessoas? A gente não controla essas variáveis. Não fica preocupado com coisas que não dependem de nós. Não depende de mim, de você. Então, o que eu posso fazer? Se eu ficar ouvindo todo o tempo todo, dando atenção a tudo que está acontecendo de ruim, eu esqueço do que está acontecendo de bom, sabe? E começo a não fazer aquilo que depende de mim. Eu lembro, aí nessa hora eu lembro muito da oração da serenidade, que é muito lida nos grupos de alcoólatras anônimos e que tem um autor desconhecido que diz assim: dai-me serenidade, Senhor, para suportar as coisas que eu não posso mudar. Ou seja, Carla, a maioria delas a gente não pode mudar. Então, dai-me serenidade. Mas dai-me coragem para mudar o que eu posso mudar. Então, aquilo que é meu, que depende de mim, eu não vou terceirizar, não vou me desculpar, né? Não vou procrastinar, vou fazer. E uma terceira coisa, me dá sabedoria para saber quando é uma coisa e quando é outra. Quando depende de mim, que eu tenho coragem, quando não depende de mim, que eu tenho serenidade. Senão, eu fico num grau de ansiedade imensa, e essa ansiedade vai me tirar energia para mudar aquilo que depende de mim. Então, eu não sei como é que vai ser o futuro. Eu não sei, Carla, se, por exemplo, a gente vai estar andando de Uber voador daqui a 5 anos. Eu não sei se a gente já vai estar em Marte daqui a 5 anos. Mas eu sei de uma coisa, a gente vai continuar necessitando de afeto, de acolhimento, de pertencimento, de se desenvolver como pessoa. Então, isso depende de mim. Enquanto o mundo se transforma lá fora, eu tenho que fazer a minha parte no processo. E esse coletivo de tornar a sociedade mais justa é uma luta, sim, que é coletiva de cada um de nós. Mas a minha cota particular de transformação vai continuar lá, intransferível. Ninguém vai fazer por mim o que depende de mim. É um foco, né, no caso, né? Essa pessoa que acorda da angústia, ela não focar na parte externa, mas focar em si, focar nas suas possibilidades e tentar não se angustiar, o que é um desafio, né? É um desafio. Tem dia que a gente consegue, outro não. É possível aprender com a dor? O que a dor pode nos ensinar? Olha, para quem quer aprender. Dizer que a dor ensina é verdade, mas é mentira, porque nem todo mundo aprende com a dor, tanto que sofre de novo a mesma coisa. Tem gente que entra numa relação afetiva falida atrás da outra, porque não aprende com a primeira, não aprende com a segunda, vai acabando com a autoestima e na terceira que é pior mesmo. Então, assim, eu preciso dizer para mim, a dor é uma lição e não uma punição. Eu preciso encarar o sofrimento como alternativa que é inevitável, assim, acontece, dor é um evento, sofrimento é a interpretação do evento. Eu preciso aprender a interpretar de forma madura. Preciso tirar lições para que eu não repita processos que já deveriam estar cristalizados no meu comportamento, de tanto que eu passei por ele. Então, no momento em que eu encaro que a dor é também uma professora que ensina, em vez de eu ficar focado nela, não que eu não vá sentir os efeitos da dor, da angústia, de uma traição, de um fim do casamento, de não passar no concurso, de perder o emprego, eu não posso não sentir essas dores. Mas eu não posso tão somente registrar essas dores, senti-las. Eu preciso também aprender com elas, até para poder ou evitá-las quando possível, ou quando passar por elas novamente, saber exatamente como reagir para mais rapidamente sair daquele nível de dor que eu estava antes. É racionalizar uma emoção, né? Eu acolho minha emoção, mas não deixo que ela me domine. Eu também penso sobre ela, reflito sobre ela, filosoficamente mesmo, me pergunto sobre ela e aprendo com ela. Agora, quando a gente vê assim, como a dor, ela pode ser um catalisador para para nós nos humanizarmos, porque muitas vezes a dor pode deixar a pessoa mais cínica e fria, né? Pode. Mais incapaz de exercer a empatia. Pode. Tem gente que sofre e assim que pode quer descontar no próximo, né? Tipo assim, você é um recruta, sofre aquela acolhida de recruta, e quando chega o próximo recruta, você não vê a hora de se vingar no outro. Seria mais ou menos como pessoas que fazem isso. Lembrei do Sargento Zero. Como se elas fossem humilhadas e acham Sargento Tainha. elas foram humilhadas e acham que a melhor resposta é humilhar alguém.
Elas foram enganadas e acham que vão enganar alguém para se vingar. Ou elas foram enganadas e se fecham em copas para não ter mais relação com ninguém. São duas respostas disfuncionais. O que eu posso eu fui enganado, aprendi o tipo de pessoas que costumam me enganar e agora, a partir desse momento, eu vou evitar contato com pessoas desse tipo para eu abrir minhas portas afetivas para outras pessoas e encontrar finalmente alguém digno do meu amor. Então, nem eu me vingo, nem eu me fecho, mas eu escolho continuar amando. Assim, o tempo inteiro na vida, eu vou optar por me vingar, ou me fechar, ou me abrir para novas possibilidades, mas só se abre para novas possibilidades quem aprendeu com os eventos anteriores. É aquela busca do autoconhecimento e também racionalizar nas emoções, entender-se, né? Exatamente. A gente falou de dor, de derrota, antes de vontade, da experiência do sofrimento humano. Essa vontade de aprender, ela pode forjar o nosso caráter, né? Como é que a gente pode fazer para que ela seja um catalisador, por exemplo, para os pais que estão agora assistindo e entender que isso pode ser bom para forjar a têmpera dos filhos, forjar-se? Quando a gente entende que o objetivo de um pai, de uma mãe, ou daquele que cumpre esse papel tão nobre de educar uma alma humana é tornar essa alma independente, uma das formas que a gente entende isso é fazer com que elas saibam lidar com a vida e com o imprevisível e com a dor. Não se trata de provocar dor nos filhos, mas se trata de não tentar anestesiar dores que são inevitáveis. Tem dores que são inevitáveis. Então, se eu estou do teu lado, eu te ajudo a passar por elas. Eu não faço com que você não as viva. Eu lembro de um amigo meu que me contou uma história, Rossandra, é tão assim absurdo que eu estou te ligando para te contar, para que você conte nas palestras. Aqui eu recebi um pai, eu sou médico, recebi pais que vieram vacinar os filhos. E você acredita que o pai deu anestésico para os filhos não sentir a picada da injeção? Olha o que é isso, gente. É anestésico oral. Foi uma picada, mas não sentiu picada. Assim, para eles dormirem e não sentirem uma coisa leve, que é a picada de injeção. Ok, esse é um pai horrível? Não, ele está fazendo isso por amor. Mas funciona? Não, porque a vida vai picar você várias vezes. E se eu não aprendi na infância a suportar as pequenas picadas junto de quem me ama, perto, para me colocar no colo e para poder eu chorar, quando a vida chegar, ela chega com muita força, eu não vou ter construído recursos emocionais para lidar com isso. Então, aquilo que seria uma experiência banal, como acabar um namoro, chorar, lamentar e começar um novo, vai ser destrutiva. Vou pensar em me matar ou me matar por causa disso. Por quê? Porque eu não fui forjado no aço da vida. Eu não enfrentei os cisnes negros, como você lembrou do livro. Eu não lidei com as dificuldades. Meus pais sempre quiseram criar um mundo numa redoma que só me fragilizou. E tem muitos pais agindo assim, né? Muitos pais agindo nessa superproteção, e quando falamos isso, mas deixa seu filho, porque ele, né, ele precisa se preparar para a vida. Não, mas o quanto eu puder poupá-los de sofrimento, eu vou fazer isso. Essa não deve ser a orientação adequada, né? De jeito nenhum. De Agora jeito nenhum. agora eu pergunto para o Rossandra, educador, porque você deve estar presenciando muito isso, né? Eu testemunho muito disso. Muito. Não se trata de você fazer o filho sofrer, mais uma vez eu volto a repetir, mas de entender que sofrimento faz parte da vida e quando eles passarem por esse sofrimento, ajudá-los a vivenciar essa experiência. Foi reprovado na escola? Não, a escola, então vou trocar meu filho de escola. Não, deixa ele sentir o preço da escolha que ele fez, que ela fez. Deixa ele sentir que os colegas foram para uma turma nova e eles não. Eles vão ter que fazer novas relações, vão ver os colegas avançar e eles não. Porque, com certeza, nesse ano eles vão diminuir a internet, vão diminuir as séries para focar no que é essencial. E isso só vem quando você sente o preço das escolhas que faz. Se você não paga um preço pelas escolhas que faz, você continua fazendo as mesmas escolhas equivocadas. Então, o que acontece no futuro? É que você vai ter um filho e uma filha adulto, incapaz, infantilizado, que você vai ter que continuar sustentando até o fim da vida, né? E isso, de fato, é uma dor muito grande, que é quando os pais percebem como eu errei, né? E aí, às vezes, é meio que tarde para você tentar fazer modificações de percurso.
Você falou aí de autorresponsabilidade, né? Da pessoa se responsabilizar pelo que faz. A gente está falando, assim, de desenvolvimento humano, a gente está falando dessa trajetória de realização como ser humano, e me parece que uma das exigências para que isso aconteça é a pessoa, nós conseguirmos nos perdoar nós mesmos. Talvez seja o primeiro passo, né, Rossandro, para depois conseguir também perdoar os outros também. Como é que pode ser esse processo? Eu vi que você escreveu também um livro a respeito de os 5 perdões, os 5 passos do perdão. Fala um pouco para a gente, Rossandro. Pois é, o perdão pessoal é uma condição primitiva através da qual você tem a experiência de perdoar as pessoas. Por que o auto-perdão é importante? Primeiro, porque você perdoa a pessoa mais difícil, né? Porque vamos imaginar que eu convivo com você, Carlos, de repente estou com raiva de você. Eu posso dar uma volta na rua e não te ver, mas eu não posso dar uma volta para não ver Rossandro. Rossandro está sempre comigo. Então, perdoar a mim mesmo é essencial, porque eu vou conviver comigo. Perdoar me aceitando na minha imperfeição, aceitando que sou um ser humano com limites. E quando eu faço isso, e percebo que eu também não tenho defeitos, eu crio uma experiência pedagógica incrível. Se eu tenho que perdoar Rossandro, que é imperfeito, eu também tenho que perdoar Carla, que é imperfeita. E aí eu deixo de ter uma relação exigente e infantilizada com as pessoas. Eu não espero pessoas perfeitas. Eu não projeto meus defeitos nos outros, porque pessoas que se perdoam, elas se perdoam quando enxergam seus defeitos. Pessoas que não se perdoam, elas projetam os defeitos que têm nos outros. Elas nem têm raiva de si. Elas não conseguem nem, digamos assim, colocar no radar que elas têm problemas. Elas são sempre boas e perfeitas, os outros é que são equivocados. Elas se sentem cercadas de idiotas e não percebem que talvez a pessoa que pensa assim seja a maior idiota de todas, porque não consegue enxergar as próprias limitações. No momento em que eu consigo me aceitar como eu sou, eu consigo aceitar as pessoas como elas são. E aí eu fico maduro para as relações em que eu não tenho expectativas exageradas e infantis, mas as pessoas reais, as pessoas possíveis, me tornando então a pessoa possível, não a pessoa idealizada que eu gostaria de ser, né? E isso não é um convite para você paralisar e não querer crescer, não. É um convite para, se aceitando como você pode se tornar melhor do que você é. Se criticando e se maldizendo e não se perdoando por quem você é, você não tem energia para ser uma pessoa diferente do que você tem sido. Então, essa parte, então, a questão de se perdoar passa também essa autoaceitação. E como é que Sim. a pessoa faz para se autoaceitar, Rossandro? Primeiro é aceitar-se como se é, sem expectativas infantilizadas, sabe? Você sabe que antigamente tinha filmes de heróis e nos anos 90 ninguém mais via filme de herói. Você é da minha geração, Carlos, deve lembrar do Superman vivido por Christopher Reeve, né? Ator americano que caiu do cavalo, ficou paraplégico e morreu. Ah, sim, Lembra? sim. E Nossa, que ele fez, história. pois é, ele fez 3 filmes do Superman e depois ninguém queria mais ver esse filme do Superman, ninguém queria mais ver esse filme da Mulher Maravilha. E a indústria Sim. cinematográfica ficou preocupada porque dava muito dinheiro. Por que você não quer ver mais? Ah, eles são perfeitos, eles não têm problemas, eles não vacilam, eles não têm medo. Então criaram nova saga de heróis na Marvel, os Avengers, e eles têm defeitos. O Homem de Ferro é um cara narcisista e egocêntrico. Capitão América é Uhum. uma pessoa saudosista e presa ao passado. O Homem-Aranha é um jovem com necessidade de pertencimento e dúvidas sobre sua própria potência. São humanos. Até os vampiros agora têm drama de consciência e depressão, né? Eles estão humanizando tudo, até zumbi. Tem uma série com zumbi que tem emoção, né? Então, vampiro e zumbi não tinham emoção nenhuma, até eles têm emoção. As pessoas precisam ver isso. Veja Simone Biles, né? Campeã olímpica aqui no Rio, não compete em Tóquio. A tenista Tomi Osaka diz it's okay not to be okay. Tudo bem não estar bem, é humano isso. Michael Phelps diz que luta contra depressão e tentativa de suicídio. Então, vamos cair a ficha, né? Nós somos humanos, nós temos dificuldades, nós temos defeitos, mas nós também temos virtudes. É preciso se olhar de forma completa, global, e se respeitar e se perdoar dentro desse processo, para que você possa construir algo além disso. Perceber, então, as suas próprias limitações, enxergar os seus pontos fracos, seus pontos fortes, para poder reconhecer-se, Sim. aceitar-se, né? E a Então, partir daí... a autoaceitação, ela passa, então, né? Eu falei que o perdão passa pela autoaceitação, mas a autoaceitação também, ela passa por reconhecer as fragilidades nos outros também.
Quando você conhece em você e você se perdoa, você conhece nos outros e os perdoa. E as relações ficam mais leves, porque você deixa de ser exigente, né? Você, em vez de olhar o que está faltando no outro, você agradece o que é possível o outro te oferecer. Porque você faz isso com você mesmo também. Agora, por que que esse caminho de autoconhecimento é tão, parece tão evitado por muitos? Porque dói. Dói. A sociedade, na verdade, não tem estímulo nenhum para que a gente se conheça. A sociedade quer que a gente continue na caverna de Platão, vendo as sombras, ou na Matrix, vendo as ilusões, achando que é verdade. É preciso ter coragem para enxergar-se como se é, direto, assim, no espelho, e não se destruir, não se punir, e aprender a se amar apesar de tudo isso. Então, o amor maduro não é um amor só se eu for assim que eu vou me amar. O amor maduro é apesar de eu ser assim, eu me amo, e também vou te amar apesar de você não ser a pessoa perfeita que eu queria que você fosse, porque ela não existe, porque eu também não sou. Então, é difícil porque muita gente tem, digamos assim, dificuldade de se encontrar. Eu recebi um daqueles memes de WhatsApp. O que eu mais gosto, Carla, é aqueles conversas com print de WhatsApp, né? Você está lá conversando com alguém, aí pensa, não, essa conversa é muito fantástica, que eu tenho que compartilhar com a comunidade. Aí ela vai, printa a tela, apaga o nome dos interlocutores e começa a jogar no WhatsApp. E era assim, amiga, eu preciso sair, eu não aguento mais a pandemia, eu quero ir embora, eu quero comprar coisas, quero ir para a praia, quero ir para o shopping, não aguento mais ficar em casa. Aí a amiga diz assim, que é isso, aproveita esse momento para você se conhecer melhor. Ela responde, este é o problema. Eu me conheci, eu me odiei, então eu quero sair de casa. Então, parece banal, Quero mas é tão partir para verdadeiro. longe de mim. É tão verdadeiro. Quantas pessoas sentiram isso? Quantas pessoas sentem isso quando vão mergulhar no fundo de si mesmas, né? Sim. E, óbvio, tem que ter essa coragem de se enfrentar. Como despertar essa coragem, Rossandro? Porque é interessante essa historinha que você contou, né? A pessoa quer fugir dela mesma, mas não tem como. Mas aí ela se ocupa com várias coisas, né? Ela põe um som, ela põe uma coisa assim que a distrai dessa reflexão interna. Como desenvolver essa coragem? Eu digo muito, Carla, que a gente não desenvolve uma coragem, a gente vai com medo de tudo. Aí a coragem vai aparecendo. Não existe um momento ideal para começar a se enxergar. A gente tem que se enxergar, sofrer com isso, aceitar isso e continuar o caminho. Porque, assim, uma coisa é certa, manter-se inconsciente é um preço muito maior que a gente paga. Então, quanto mais rapidamente eu conhecer-me, melhor eu vou saber lidar com minhas próprias fragilidades, vou poder atuar nelas para que eu possa desenvolver potências, onde tem sombras, transformar em potências da alma. Mas se eu não consigo fazer isso, eu vou ficar enxergando nos outros. Então, o outro é que é deficiente, o outro é que é antiético, o outro é que é sacana, o outro é que não presta. E eu não mudo o outro, fico só falando do outro, fugindo de mim mesmo, projetando minhas próprias sombras nas pessoas. Então, no momento em que eu faço um trabalho pessoal de aceitação de quem sou, e isso não é um convite à paralisia, a achar que está bom e pronto, não, é o que eu tenho para agora, mas vou fazer o possível para ser um pouco melhor do que isso no futuro. Mas parte do processo realmente acontece numa aceitação que vai ter que acontecer e a coragem vem depois, ela não vem antes. Então, essa coisa de idealizar, não, eu vou adquirir uma força e quando eu adquirir essa força eu vou agir. Não, eu vou agir para adquirir essa força. Apesar de aparentemente ela não existir, porque ela vai vir com a ação, né? É aí que entra a fé, né? Aí que entra a fé. É, exatamente. Você falou a respeito dessa questão da pessoa não se autoconhecer e aí enxergar no outro os defeitos que ela tem. A gente vê muitas vezes as pessoas falando de algumas pessoas que a incomodam muito, que ela tem muita dificuldade de lidar com determinada pessoa, de se relacionar com ela. Seria talvez por isso? Porque talvez seja um espelho muito claro e evidente daquilo que ela não gosta em si mesma? É real Muitas isso? vezes, não sempre, né? Nem todo mundo que eu não gosto é igual a mim. Tem gente que eu não gosto porque realmente é muito ruim, né? Mas muitas vezes é isso, é uma projeção de aspectos da minha personalidade que eu temo em não enxergar e que projeto no outro. Então, aquela pessoa que eu antipatizo, geralmente ela é muito parecida com lados meus que eu não assumi como sendo meu e que eu vejo no outro, que é mais fácil. Meu ego é muito mais fácil achar que o outro é arrogante do que me ver como tal. Mas isso significa dizer que o outro que me deixa muito enjoado pode ser um bom terapeuta, porque ele me dá pistas de quem eu sou e de quem eu estou negando.
Margaret Mead, uma antropóloga americana, ela diz o seguinte: aquilo que você diz que você é, aquilo que você pensa que você é, aquilo que de fato você é, são 3 coisas diferentes. Eu acrescentaria uma quarta coisa, e aquilo que você posta no Instagram é a quarta coisa diferente, né? Então, nós temos 4 dimensões. A coerência psicológica é quando aquilo que eu digo que sou é muito próximo do que de fato eu sou, né? E não que há uma dissonância entre o que eu tenho como discurso e o que eu tenho como prática. E para isso eu tenho que me amar, tenho que me perdoar, tenho que me respeitar e tenho que viver essa experiência e adquirir a coragem de me enxergar e me amar nessas condições para que eu possa ser melhor do que eu estou sendo hoje. Você falou de várias coisas aí você lembrou do episódio do Matrix, né, que alguns falam, da oferta da pílula, né? Sim. Vermelha e azul. A vermelha é a da lucidez, né? Uhum. Eu não lembro qual delas é a que acorda, mas uma deixa você dormindo. Eu acho que eu tenho a impressão, posso estar equivocada, mas eu tenho a impressão que a vermelha é que a da lucidez e a azul é para ele permanecer na ilusão. Controlado, na ilusão, no Matrix. O quanto que difícil acordar? O quanto que é difícil acordar, Rossana? Será que vale a pena acordar? Ou é melhor permanecer com a pílula azul? Bom, eu acho que acordar é melhor. Eu acho que nada é mais difícil do que não ter consciência de quem se é, de que o porquê está aqui, o que se faz. O convite de todas as fés do mundo, da filosofia e todas as expressões do sagrado é para despertar a consciência, é para acordar para uma realidade maior do que essa. Mas a preguiça e uma sociedade inteira que nos quer fazer dormir e que oferece não uma pílula, mas caixas de pílulas azuis para que você continue dormindo, né? Para que você deixe ser você, deixe ser o protagonista da sua própria história. Pessoas inconscientes, elas são manipuladas. Pessoas conscientes, elas param de ser manipuladas. Então, tem muita gente que não tem interesse em que você acorde. Mas pelo menos uma pessoa tem que ter interesse que você acorde, você mesmo. Senão você interessante, você me fez lembrar do livro Admirável Mundo Novo. De Huxley, sim. Não é? Então, querem... as pessoas ficaram numa como que uma roldoma, como se fosse aquele do filme aquele do Trump, como é que é o nome daquele filme? Show do Truman. A pessoa isolada, vivendo um mundo que de fato não existe. Exatamente. E o quanto que é importante a gente entender que por que nós somos seres humanos? Nós somos os seres humanos exatamente porque nós temos essa consciência, né? A consciência de dizer eu sou. E essa consciência pode ser dolorosa no primeiro momento, mas é muito libertadora depois. Ser você mesmo implica em angústia e liberdade. A angústia porque não tem mais a quem culpar, né? Mas a liberdade porque agora você é autor da própria trajetória, sabe? E tem a música do Renato Teixeira, né? Que diz assim: cada um de nós constrói a sua própria história e cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Esse dom não está lá fora, esse dom está dentro de você. E Almir Sater e Raul Teixeira fizeram dessa música assim uma poesia ao despertar da consciência, um convite à autonomia pessoal, a você de fato saber quem é e saber como conduzir a sua boiada, a sua própria trajetória, a sua própria vida. Então, nesse momento, a cota de dor é substituída por uma profunda liberdade, porque certamente, como diz uma grande ex-americana que libertou muitos escravos, o nome dela me fugiu agora, ela disse assim: eu libertei muitos escravos, libertaria mais escravos se eles soubessem que eram escravos. Rossano, está ótimo a nossa conversa, a gente está aqui no final aqui da nossa entrevista, e a gente sempre pergunta aqui no programa, a gente sempre faz 2 perguntas aqui ao programa, e eu quero te fazer uma pergunta mais pessoal: o que você considera mais importante na vida? Deus. Obrigada. Porque com o sagrado, essas coisas todas são vulneráveis, elas são imprevisíveis, passageiras, mas Deus permanece. Então, essa permanência suave, ela balsamiza a vida. Eu acho que não seria sempre 2 coisas que eu acho que eu reputo como essenciais, e tudo mais pode faltar, sabe? É Deus e a família. O mais pode faltar, a gente reconquista, mas essas são coisas essenciais sem as quais nós nos destruímos. E agora, para finalizar,
uma dica de alta performance, para ficar registrado aqui nos anais do programa Alta Performance, a dica de alta performance do Dr. Rossandro. Nunca acredite que alta performance é uma receita de bolo. Construa a sua própria trajetória, né? Veja como você consegue render mais. Então, assim, a minha dica é: veja a sua trajetória e veja como funciona com você, né? Quando a pessoa oferece dica, não é porque ela está querendo impor o modelo, ela está querendo dizer assim, ó, funcionou para mim, se servir para você, que legal, se não, faz do teu jeito, talvez até inspirado no que eu fiz, né? Que é justamente o que você oferece aqui no programa. Então, entender a particularidade como cada um de nós tem a melhor performance, essencialmente é uma escolha muito importante na vida. Bacana. A gente sempre fala de alta performance e a gente sempre dá o conceito de alta performance como não se conformar em ser medíocre, em ficar na média, uma vez que você pode se superar, ser melhor, buscar a excelência, buscar ser melhor, especialmente como ser humano, que é a nossa principal missão na vida, né? Com certeza. E é isso que a gente está aqui fazendo, né? Cada um conversando um pouco sobre a sua própria trajetória, para que a gente possa entender que todo mundo tem bastidor. Não existe só o dia do troféu. Existe o dia de muitas derrotas que forjaram competência para o dia do troféu. Sandro, eu quero agradecer muito, gostei muito da nossa conversa, e você é sempre bem-vindo aqui no canal. Tudo de bom para você, mais sucesso ainda e que Deus abençoe. Obrigado, Carla. Você também, todas as pessoas que estão nos assistindo, não sei se de manhã, de tarde, de noite, em que hora esse vídeo vai chegar na sua vida, mas que alguma coisa do que a gente falou sirva para tocar teu coração. Obrigada. É isso aí, gente. Eu quero agradecer a você que está aqui acompanhando o programa Alta Performance e a gente volta a se falar na próxima semana. Saudações.